A impressão que eu tenho é que as pessoas estão perdendo qual é o ponto do filme do Coringa quando elas fazem suas resenhas. Muitas pessoas já estão falando do filme na internet. E de fato, o filme merece os prêmios que vem recebendo. A atuação do Joaquin Phoenix nos angustia. A ambientação de Gotham nos chama a atenção. A insanidade de Arthur Fleck é trabalhada de forma minuciosa. O contraste de cores e planos de câmera ajudam a contar a história. É um filme desconfortável. Não é uma experiência comum de filmes de super-herói. É sombrio, é muito sombrio, mas é acima de tudo realista. E para entender a grandeza do que nos é entregue em Joker, a gente precisa olhar para o filme do ponto de vista psicológico, existencial, político e moral. A primeira camada do filme traz uma questão psicológica. O Coringa é doido. E doido no sentido mais técnico do termo. Ele tem uma doença mental. Talvez não uma, talvez várias. E o filme mostra a derrocada de um homem doente. O filme inicia mostrando Arthur trabalhando como palhaço em uma empresa terceirizada que põe palhaços nas mais variadas situações. Arthur está com um cartaz em uma queima de estoque de uma loja que está saindo dos negócios. No cartaz diz "Everything must go". No bom português, tudo precisa ir. Alguns arruaceiros roubam cartaz, atraem ele até um beco e sem motivo aparente o espancam, simplesmente porque queriam. O filme nos mostra tudo indo na vida do Arthur. Passo a passo, já tendo pouco, ele vai perdendo aquilo que tem. Arthur perde o emprego que seria para sustentar a sua casa e cuidar de sua mãe. Arthur perde o acompanhamento psiquiátrico por causa da redução de verbas municipais e com isso perde as prescrições para sua medicação. Ele perde o seu sonho de ser um bom humorista de stand-up, quando na televisão tiram sarro dele do programa que ele ansiava participar. A última coisa que lhe restava era a confiança na mãe, e até isso ele perde. Quando tudo é perdido, tudo o que resta para Arthur é a sua loucura. E então ele a abraça como aquilo que o define. Ele entende que suas risadas fora de hora não eram porque ele tinha algum nível de insanidade, mas porque aquilo definia quem ele era. Se ele perdesse isso, o que ele seria? O que ele seria no mundo? Arthur é visto como um homem rejeitado, violentado, desprezado e ignorado. Ele não se vê como mais um no mundo, ele se vê como ninguém. Cheio de problemas internos, ele não consegue suportar as pressões externas. Ele abraça a sua loucura. Sim, a sociedade falhou com Arthur, mas o filme não culpa a sociedade. Arthur é um homem louco. Arthur é um homem com problemas internos. A sociedade abandonou Arthur. A sociedade não conseguiu consertar Arthur. Mas a loucura, acima de tudo, era dele. O filme incomoda politicamente porque o filme não tenta dar respostas fáceis ao problema da criminalidade. O Coringa não surge porque ele é mau, puro e simplesmente mau. E também não surge porque a sociedade o construiu de alguma forma. Arthur Fleck é uma confluência de muitos fatores. Ele é formado por uma variedade imensa de estímulos, sejam esses estímulos internos ou externos. No fim das contas, ele era o responsável por cuidar de suas ações. No fim das contas, a sua insanidade é fruto também da insanidade que lhe rodeia. Tudo se vai na vida do Arthur, e isso é mostrado a nós através de uma escada. Vemos algumas vezes no filme uma escadaria que o leva para casa. E constantemente ele sobe, com passos pesados, curvados, roupas sem cor. A subida, que geralmente poderia significar uma ascensão do personagem, é colocada como um peso, um fardo, uma luta. Arthur não está subindo para canto nenhum. Arthur não está a caminho de uma apoteose, de se tornar uma figura icônica, um símbolo de esperança. Ele não está conseguindo melhorar. Arthur está descendo ao fundo do poço, perdendo as amarras da sua vida e despencando em sua sanidade. Quando a loucura finalmente toma conta dele e ele abraça o alter ego de Coringa, suas roupas ficam coloridas, quentes, vivas, sua postura fica ereta, seu semblante mostra convicção em um contra-plongé. Conforme desce a escadaria, o Coringa dança. E ele dança enquanto desce. A descida, que poderia mostrar a derrocada do ser humano, é o momento de sua felicidade. Ele desce porque tudo que ele já foi se vai. Agora, ele encontra a sua alegria na sua loucura. Mas a camada psicológica do filme é a mais superficial. Num segundo passo, a gente encontra uma camada existencial na obra. E a luta psicológica de Arthur Fleck está no contexto da busca de um homem por sentido e lugar. Arthur Fleck quer ser visto. Várias vezes a história nos conta isso. Ele é alguém que nunca é visto. Ele não é visto pela terapeuta que nunca o ouvia direito. Ele não foi visto pela burocracia estatal que cortou as verbas para os seus remédios. Ele não foi visto pela moça que ele perseguia. Ele não foi visto nem pela mãe, nem pelo possível pai, nem pelo apresentador do programa de TV. Quando ele começa a fazer alguma diferença no mundo, é pelo caos. Ao matar investidores que o estavam espancando, ele começa uma movimentação política que ele não tinha interesse de começar. Ele era um homem lidando com a sua loucura. Foi espancado porque a sua loucura incomodava algumas pessoas. Ele matou por causa de sua loucura. Mas essa loucura gerou resultados não previstos no mundo em volta. Ele entra em manifestações das quais ele praticamente não sabe nada a respeito
e sorri e participa. Ele olha o mundo à sua volta e ele entende que agora ele é notado. Ele diz para a terapeuta que nem sabia se existia, mas agora o mundo o vê. Arthur Fleck era um homem insano na sua mente, mas era também um homem insano na sua alma, na sua busca por propósito, na sua busca por fazer alguma diferença à sua volta. Ele se contenta em gerar caos, morte, violência e morticínio. Uma das cenas finais do filme, que reflete algo do próprio Coringa de Heath Ledger, o Coringa olha as luzes do fogo à sua volta. Ele vê o caos que ele criou, e a partir desse caos ele ri. Ri. Por mais que o seu destino esteja naquele momento nebuloso, ainda assim ele está feliz, porque na sua loucura ele encontrou algum sentido. E é certamente a camada que tem incomodado muitos críticos de cinema. Arthur Fleck, na verdade, não foi visto politicamente. Ele deixa claro que ele não acredita em nada, mas as pessoas projetam nele crenças que ele nem tem e as quais ele nem entende bem. Ele é simplesmente um homem ignorado. Ele é alguém vazio existencialmente. Ele é alguém com batalhas psicológicas. Mas ainda assim, Gotham vê no Coringa um ídolo a se espelhar. Gotham é quase um personagem da história. Gotham City é claramente uma cidade sem Deus. É a Civita Dei de Agostinho. Na ausência de referências, as pessoas buscam heróis, mesmo que eles sejam os mais tresloucados assassinos. A cidade reverbera os conflitos e lutas do homem em seu ambiente de instabilidade econômica e política. A cidade precisava urgentemente de um representante e procurava um ícone. Thomas Wayne, famoso pai do Batman, é apresentado como aquele que possivelmente solucionaria os problemas da cidade. Pleiteando o cargo de prefeito, ele promete paz ao caos. E é em paralelo a isso que a identidade do Coringa vai surgindo. Arthur sempre é colocado como alguém com pressões que não suporta. Seu semblante apreensivo, acompanhado das risadas desarmônicas. Seu andar curvado e arrastado, suas roupas sem cor e gastas, mostram um Arthur à beira da bancarrota. Com essa insanidade abraçada e com a identidade transformada, o Coringa se transforma num ícone, forjado pela cidade para representar e motivar os seus anseios políticos. As insatisfações com as condições precárias, a pauta de separação da sociedade por classes e a morte aos ricos, a necessidade de um representante, surgem a partir de um homem louco que matava sem entender bem o porquê. Sem nenhuma intenção, o Coringa se torna esse libertador. A cidade o transforma num símbolo que representa os seus anseios, mas ainda assim é um símbolo falso e vazio. São máscaras que as pessoas usam para que possam achar justificativa para legitimizar os seus desejos incontidos. O Coringa é tomado como um ídolo que não passa de um pretexto para a execução do mal que já havia no interior de quem estava em volta. O caos político, a revolução assassina, a morte aos ricos, que era estampada na capa dos jornais, pauta que infelizmente existe ainda politicamente na mente de muitas pessoas, encontra como representante um psicopata, um homem doente, um assassino motivado apenas pela loucura. E novamente o filme incomoda politicamente, porque ele tinha tudo nas mãos para trazer uma justificativa revolucionária para a violência. É o que o filme parecia dizer quando mostra tão claramente uma divisão em Gotham entre opressores e oprimidos, pessoas pobres que sofrem e pessoas ricas vivendo vidas muito confortáveis, ex-patrões bilionários que não se importam com ex-funcionários na miséria. Mas ao invés de dar força a uma pauta política, o filme simplesmente mostra a loucura da revolução e da violência. Quando o anseio por transformação social encontra como base o assassinato de alguém com problemas psicológicos. E aí que entra a grande questão moral de Coringa. Como um estudo de personagem, o filme não parece fazer juízos de valor. O que Todd Phillips faz com Coringa é mostrar como um homem sai do ponto A e chega ao ponto B. Ele não traz lições de moral, ele não faz julgamentos, ele não explica o que é o certo e o que é o errado. Ele nos mostra um processo caótico como a vida, e as justificativas que fizeram com que um homem doente encontrasse sentido no caos e na morte. O filme não parece justificar o mal do Coringa. Uma vez que o filme é contado pela perspectiva de um personagem e um dos vilões mais icônicos dos quadrinhos, a gente tem que olhar tudo com cautela. O Coringa do filme é um vilão humano, ele é realista, ele é factível. Ele não surge de um acidente com produtos químicos, como no clássico de Alan Moore, em A Piada Mortal. Ele não é um anarquista que só quer ver as coisas explodirem, como o inesquecível Coringa de Heath Ledger. Ele é fruto de uma insanidade não tratada. Ele é um insano que, passando por dificuldades que muitos passam, após perder o emprego, ser espancado e roubado, perder a confiança de pessoas próximas, acaba respondendo de forma violenta. O roteiro é até óbvio ao nos mostrar que tudo é contado da perspectiva de um louco. O próprio filme mostra que Arthur imaginou coisas que não estavam lá. Ele vê coisas que não existem, ele mata pessoas inocentes, ele possui um problema psiquiátrico, toma remédio e sabe disso. O filme não está tentando pintar o Coringa como um herói. Ele é um vilão, mas é também um protagonista. O seu final não é redentivo, por mais que pareça. O Coringa encontra seus seguidores, ele encontra os seus capangas no meio de uma cidade em chamas. Ele é erigido como um tipo de divindade, mas certamente como um demônio caído. Não há uma redenção, só há caos, só há loucura. E homens que encontram na loucura a justificativa para a angústia da existência. Coringa não é uma fábula de Esopo.
não é um provérbio bíblico. Ele não quer nos dar a lição se o Coringa está certo ou está errado. É uma história de personagem. Todas as cenas possuem o Coringa em tela. E é um filme que quer nos constranger ao jogar na nossa cara loucuras que talvez estejam à nossa volta. Mesmo assim, há alguma lição que a gente pode tirar do filme do Coringa. Sejamos loucos ou não, as amarras de nossa vida devem estar presas a coisas que não podem ser perdidas. Trabalho, relacionamentos, família, dinheiro, saúde, felicidade, tudo isso é importante para a vida, mas não podem ser o que nos mantém fixos à racionalidade. Tudo pode ser perdido. E uma vez que fomos perdendo tudo, podemos perder o sentido da existência e o âmago da nossa identidade. A gente não sabe o que pode restar quando tudo vai embora, se nós amarrarmos nossa vida na temporalidade da realidade, se definirmos nossa identidade naquilo que é efêmero, dos nossos próprios defeitos, nas nossas próprias loucuras. Seremos pessoas sem identidade definida, sem um propósito que nos impulsione à vida, quando tudo mais for perdido.